Olá, bom dia. Que o nome do Senhor seja glorificado. Sejam todos muito bem-vindos. Desculpa. Para o nosso tempo a sós com Deus, esse momento tão gracioso, tão especial. Hoje, essa quinta-feira, é um feriado. Muita gente aproveitando aí para dar uma descansada, né? E tem que aproveitar mesmo, tá? Descanse, curte a família, faz outros tipos de atividades diferentes da que você está normalmente acostumado, que é para distrair bem a cabeça, fazer outras atividades diferentes com o corpo. Mas nós não vamos deixar de buscar a Deus, amém? Alex, bom dia, glória ao nome do Senhor, bom dia, Diva, glória ao nome do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu também estou de descanso, de boa. Graça de Deus, um feriado é sempre bom para a gente poder descansar um pouco, né? Mas vamos lá então para o nosso tempo a sós com Deus. Já deixa a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos refletir ali, né? Continuar refletindo no Evangelho de Mateus. Nós vamos a partir do verso número 10 e hoje provavelmente nós vamos até o verso de número 20, amém? Vamos lá então, vamos orar a Deus e vamos pedir para que Deus fale conosco. Essa palavra, né? Eu estou vendo a figurinha que a Diva mandou aqui com o coraçãozinho. Essa palavra tem muito a ver com o que tem no nosso coração, né? O que você carrega aí dentro do teu coração. Jesus vai falar algumas coisas muito importantes para nós aqui nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, por mais este dia que o Senhor nos dá. Obrigado porque para nós aqui é um feriado e nós temos a oportunidade de descansar. E que o Senhor dê o descanso, o renovo que nós precisamos. Que a gente saiba aproveitar estes momentos que o Senhor nos dá de forma especial. Obrigado porque nós podemos agora dedicar esse tempo em leitura e reflexão da Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo fale a cada um de nós, mostrando o Teu querer, a Tua vontade e que nós possamos ter as nossas vidas transformadas pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. É assim que nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Clarete, bom dia, minha irmã. Glória ao nome do Senhor. Vamos lá então, pessoal. Vamos refletir um pouquinho sobre essa palavra. Vamos lendo e refletindo aqui, tá bom? Diz assim o verso a partir, Mateus capítulo 15, a partir do verso de número 10. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, vejam, o contexto é aquele onde ele estava conversando e ele começa a criticar alguns fariseus e mestres da lei. Lembram-se, né, dos primeiros versos do capítulo 15, a gente refletiu sobre isso na terça-feira. Então, e Jesus está questionando as atitudes deles. Né? Então, depois que ele faz isso, e ele dá uma dura, quando ele faz uma citação do texto de Isaías, que ele faz no verso 8 e 9, de que não adianta a gente honrar a Deus só com a nossa boca. Religiosidade não adianta, tá ok? É aí firmado somente em regras religiosas. Isso aí não agrada a Deus, isso aí não faz diferença nenhuma, tá bom? Então, depois dessa palavra, uma palavra dura de Jesus, ele chama a multidão para si. Então, percebe a preocupação de Jesus em dar uma instrução para aquelas pessoas. E aí ele diz, ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto
o torna impuro. E aí aqui Jesus começa a falar algumas coisas importantes. Por quê? Porque a gente sabe que dentro da tradição, da lei judaica, da lei e da tradição, eles tinham aquelas restrições dos alimentos. E Jesus está começando a mostrar aqui, olha, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Vocês devem se preocupar muito mais com o que está saindo da sua boca do que com o que está entrando de alimento na sua boca. E depois, mais para frente aqui, Jesus vai falar por que a gente tem que ter esse cuidado. Então, mais uma vez, meus irmãos, nós precisamos estar muito atentos a isso. Nós precisamos tomar muito cuidado para não deixar com que a religiosidade tome conta das nossas vidas. Ninguém vai para o céu por causa de cumprir rituais religiosos. Tá? Guarda isso no teu coração. Nós vamos no céu pela salvação, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E quem é salvo é selado com o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo vive a obra santificadora do Espírito Santo na sua vida. E por isso é uma vida de conhecimento e obediência à palavra de Deus. Tá certo? Esse é o script da vida de um verdadeiro cristão. Aí no verso 12, então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Então, imagina o clima que não ficou ali naquele momento. Então Jesus respondeu no verso 13, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos, se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Olha que palavra dura. Jesus primeiro fala que Deus vai arrancar toda planta que não foi ele que arrancou e vai arrancar pela raiz. Meus irmãos, tem muita gente, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tem muita gente que diz que fala em nome de Deus, que parece que vive como um cristão, mas não é. Tinha os falsos crentes da época e continua tendo hoje. Esses grupos de líderes religiosos, eles estavam preocupados em dominar o povo, nós falamos sobre isso anteriormente, por meio dessas regras. E essas regras começaram a ser criadas, a grande maioria delas, depois da volta do exílio na Babilônia. Então, literalmente coisas inventadas por homens. E assim eles passavam por bonzinhos e prendiam o povo, porque o povo sempre se sentia culpado, porque não tinha como cumprir todas essas regras. E eu não estou falando das leis lá da época de Moisés, tá? Eu estou falando desses rituais de que esses fariseus, esses mestres, esses líderes religiosos da época impunham sobre o povo. Tá ok? E nós temos que tomar cuidado com isso nos tempos de hoje, quando nos são impostas muitas regras religiosas que não têm nada a ver com o que está na palavra de Deus, meus irmãos. Isso só serve para aprisionar as pessoas. Tá ok? E aí Jesus está sendo muito duro. Presta atenção. Verso 14. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Por isso nós temos como igreja uma responsabilidade muito grande de pregar a palavra de Deus. Para que as pessoas não sejam levadas por esses guias cegos e vão cair os dois no buraco. Tá? Em outras palavras, meus irmãos, o risco dessas pessoas todas estarem indo para o inferno, porque não conhecem a palavra e não vivem a palavra, e vivem apenas uma religiosidade. E por isso nós exortamos e pregamos, e muitas vezes nós temos que ficar repetindo muitas coisas, porque isso não é prática ainda na nossa vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Aí no verso 15 entra Pedro em cena. E Pedro pede a Jesus, em verso 15. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a palavra. E Jesus responde para ele, será que vocês ainda não conseguem entender? Quer dizer, Jesus fala, puxa vida, vocês estão caminhando comigo já há tanto tempo.
Será que nem vocês ainda estão conseguindo entender direito aquilo que eu estou falando? A gente é durinho de entender mesmo, viu, meus irmãos? A dureza do nosso coração é um problema sério. O pecado, né? A nossa carne dominada pelo pecado, essas coisas são difíceis mesmo. A gente tem que entender. Mas nós temos que lutar contra isso, lutar contra a carne, alimentar o espírito, ou seja, conhecer a palavra de Deus, buscar incessantemente obedecer a palavra de Deus, clamar, pedir e deixar o Espírito Santo fazer a obra santificadora nas nossas vidas. Ou seja, você vai ser confrontado com o seu pecado e você vai ter que tomar atitude. São essas coisas que vão mudando a nossa vida. Verso 16. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? O que Jesus está falando é o seguinte: você pode comer, não importa qual seja o alimento, ele vai entrar pela sua boca, ele vai para o seu estômago e depois você vai no banheiro, você vai botar para fora. Então é isso que Jesus está falando. Olha, parem, já está chegando o tempo, acabou essa história de se preocupar tanto com essa questão do alimento. E vocês estão se preocupando tanto com isso que estão esquecendo o mais importante. E o que é o mais importante? Que ele fala no verso 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Então, o ponto-chave aqui, e o mais importante aqui, não é o que você come, mas o que você fala. Presta atenção nisso. O ponto mais importante aqui não é seguir tradição religiosa. O mais importante aqui é o que você põe para fora com a sua boca. Quais são as palavras que você tem colocado para fora? O que a tua vida representa? Eu vou muito mais além, e Jesus vai dar exemplo aqui, vai muito mais além do que simplesmente falar. O além do falar tem o como você tem vivido, porque às vezes a gente se preocupa tanto com essas tradições religiosas, mas a gente continua vivendo na imundície do pecado. E aí Jesus fala, e Jesus é muito duro isso aqui. Vou ler de novo a partir do verso 18, e presta atenção nisso. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos. E aí? O que você tem pensado na tua vida? Quais são os pensamentos que têm passado na tua cabeça? Pensamentos de bênção, de amor para o próximo, de servir a Deus, ou pensamentos de falar mal dos outros, ter inveja dos outros, desejar o mal para outros, não consegue se alegrar com a bênção do teu irmão. Quais são os pensamentos? Ah, não acredito que esse irmão está recebendo essa bênção. Quem é ele para receber isso? Quem é ele? Não, quem é você para ficar pensando isso? Se Deus derramou a bênção sobre a vida dele, é problema dele com Deus. Quem é você para ficar tendo esses maus pensamentos? Os homicídios, o matar as pessoas, quanta morte, meus irmãos, tem nesse mundo. Vocês já pararam para refletir? O que adianta ficar se preocupando com rituais religiosos e achar que isso está tudo bem, se existe tanto homicídio? É isso, Diva. Voltando no item anterior, né? Essa tendência que nós temos de ficar julgando as outras pessoas, né? Voltando lá, os maus pensamentos, os homicídios. Meus irmãos, os adultérios. Meus irmãos, quanta gente está dentro da igreja, participando, vivendo uma vida de religiosidade e está vivendo em adultério. Alex, matar com a língua. A língua é uma arma poderosíssima. Tiago fala disso. Vocês entenderam? O que adianta uma pessoa estar vivendo um monte de práticas de obediências a
a religiosidade, mas se está vivendo no adultério. Está traindo a esposa ou a esposa está traindo o marido. É isso que Jesus está alertando. As imoralidades sexuais. Jovens tendo relação sexual aí à torta e direita, achando que está tudo bem. Essas porcarias dessas ideologias de gênero que vêm para destruir aquilo que Deus de forma tão maravilhosa criou, que é homem e mulher, que querem destruir o casamento de um homem com uma mulher, que geram filhos, e assim é que é perpetuada a humanidade. Mas não, é tudo uma imoralidade sexual. É homem que agora, se eu vou falar mesmo se esse vídeo for bloqueado, paciência. Essa história de homem achar que é mulher, mulher achar que é homem, não tem nada disso de achar. Isso aí é tudo demoníaco, é tudo do diabo, é para destruir mesmo aqueles que creem na palavra de Deus, porque Deus criou homem e mulher e fez a família homem e mulher. E ponto final. E ficam aí vivendo nessas imoralidades sexuais. E depois querem posar de bonitinhos. Meus irmãos, estão tudo indo para o inferno, essa é a verdade. Os roubos. Meus irmãos, o nosso país está uma vergonha. Todo mundo que roubou está sendo, entre aspas, inocentado. E quem está combatendo, quem combateu, combate e quer combater a corrupção, está sendo perseguido nesse país. Está uma vergonha. Nós precisamos nos posicionar como igreja, governantes de qualquer esfera, judiciário. Meus irmãos, todos que cometeram crimes, que roubaram, estão inocentados e livres. É uma vergonha. Os falsos testemunhos, todo mundo aí posando de santinho e falando que é a alma mais honesta desse país. Para que a alma mais honesta desse país? O quê? E um monte de gente defendendo essas pessoas, jornalistas e pessoas mesmo, defendendo essas pessoas que defendem tudo isso que é contrário à palavra de Deus que Jesus fala aqui. Os caras vivem adulterando, os caras vivem roubando, os caras vivem nas imoralidades sexuais, eles vivem matando gente, não diretamente, mas cometem homicídios de forma indireta porque aprisionam as pessoas. Meus irmãos, olha para o nosso país e vê a vergonha, vê se isso aqui tudo não é uma realidade no nosso meio. E um monte de gente aí depois entra lá numa igreja qualquer, e aí não importa qual seja a denominação, entra lá e quer posar de cristão. E quer ser amigo falando que está defendendo os cristãos. Para com isso. Quantos pastores que se perderam totalmente estão defendendo esses homens, essas políticas, essas ideologias. Homens que eram reconhecidos como homens de Deus. Eu li um artigo muito duro que saiu num jornal, numa revista, não sei o que eles são, Brasil Sem Medo. Um artigo muito forte combatendo esses pseudo-pastores hoje que defendem essa imundícia dessa política que o Brasil está vivendo hoje. Em todos os seus aspectos. Meus irmãos, isso está errado. É isso que sai do coração do homem e mata, e essas árvores serão arrancadas pela raiz, como Jesus está dizendo. Porque não é a palavra de Deus que está sendo pregada e vivida. E, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque em maior ou menor grau ou escala, nós corremos o risco de estar fazendo isso dentro das nossas igrejas, vivendo uma falsa religiosidade. Porque essas coisas e essa lista desses pecados aqui, ela não está fechada no que Jesus falou aqui, não. Mas a gente continua vivendo no pecado.
calúnias. Quantas calúnias são proclamadas por aí? A gente mesmo tem que tomar. Eu estou falando tudo isso e eu dei esse exemplo do nosso país, da realidade que nós estamos vivendo. Mas, meus irmãos, além de olharmos para essa realidade, nós temos que olhar para o nosso coração. Isso aqui tem no nosso coração ou não? E outras coisas, outros pecados que tem no nosso coração. Não pode ter essas coisas, presta atenção nisso. Verso 20, essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Olha que palavra dura de Jesus. Meus irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Olha para a sua vida agora. E presta atenção, você tem vivido uma falsa religiosidade. Ou melhor, você tem vivido uma religiosidade e não vivido o que a palavra de Deus diz? Você vai na igreja. Eu vou falar para nós agora, e vou falar em especial para nós como IEM. Você vai na igreja, você vai no gruta, você vai na corda, você vai no culto de jovens, você vai no culto de domingo, na celebração. Você vai até na reunião de oração quando tem. Que coisa linda, que bom que você está fazendo tudo isso. Mas presta atenção no que eu vou te perguntar. Como você tem vivido? Você tem desenvolvido maus pensamentos? Você de alguma forma tem cometido homicídios? Você tem adulterado? Você tem praticado imoralidades sexuais? Você tem roubado? Você tem dado falso testemunho? Você tem feito calúnias das pessoas? Você tem mentido? A lista de pecados agora não acaba. A gente tem que começar olhando para dentro de nós, para que a gente seja liberto desses pecados. E aí, com autoridade, em nome de Jesus, nós podemos proclamar diante do mundo: pecado, isso é pecado, e isso leva para o inferno. Vocês precisam ouvir do Evangelho, e eu prego o Evangelho para você. E vocês precisam se converter e terem as suas vidas transformadas. Chega de viver uma falsa religiosidade. Essa falsa religiosidade dos fariseus e dos mestres da lei, elas continuam até hoje e continuam dentro de muitas igrejas evangélicas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, amém? Reflita primeiro a partir da sua vida. Resolva você com Deus para que você possa ser um testemunho nas mãos de Deus, debaixo do poder do Espírito Santo, testemunhando para outros, para que outros possam se arrepender e se converterem também. E aí nós podemos atingir qualquer pessoa em qualquer grau de todos esses exemplos que eu dei, até os governantes do nosso país, nas várias esferas de governo. Reflita, mas reflita a partir da sua vida e faça diferença a partir da sua vida. Não vivendo como um hipócrita. Não repetindo os mesmos erros desses fariseus e desses mestres da lei, mas imitando a Jesus, tendo uma vida de santidade e uma vida onde prega o Evangelho, onde a sua vida é santificada dia após dia por meio da ação santificadora do Espírito Santo. E assim o teu testemunho te leva a mudar a vida de muitas pessoas. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra tão dura que Jesus trouxe para aqueles fariseus e aqueles mestres da lei, mas ensina o teu povo, a tua igreja, como ela deve viver. E, Senhor, que a partir dessa palavra de Jesus, cada um de nós tenha a coragem de refletir sobre a sua vida
e abandonar o pecado, e ter a sua vida transformada, e ter sua vida santificada, e assim ser uma verdadeira testemunha, como diz Atos 1:8, testemunhando do teu amor, da tua salvação, da tua transformação, para que outros sejam alcançados e possam experimentar da mesma conversão e da mesma transformação. É assim que nós oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Reflita muito sobre a tua vida. Pessoal, beijo no coração verdinho de vocês, que como vocês sabem, está difícil ficar triste, está sempre feliz, e que a nossa vida seja uma vida de transformação, de abandono do pecado. Deus abençoe, tenham um ótimo restante de feriado, descansem, curtam a família com responsabilidade, sem fazer besteiras, sem ficar dando ocasião para a carne, vivam para a honra e glória do nosso Senhor, dando um bom testemunho, abandonando o pecado. Coraçãozinho verdinho está muito feliz, Alex. Semana que vem nós conversamos, viu, Alex? Pessoal, Deus abençoe, que o nome do Senhor seja glorificado. Até a próxima, pessoal.